Chicos e chicas, sejam bem-vindos a Saragossa, Espanha. Brincadeira. Estamos em Saragossa, Espanha, e hoje eu vou responder as dúvidas de vocês no Café com Diabetes, um lugar muito especial. Olha que fantástico esse castelo. Fiz questão de mostrar um pouquinho para vocês no meio da cidade. Quem for fazer um tour na Espanha em algum dia, não se esqueça de vir a Saragossa, que fica próximo de Madrid e Barcelona também. Antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, para ajudar no engajamento, a gente conseguir ajudar mais pessoas. Também quero te falar do Super Nervo, caso você não tenha adquirido o Super Nervo, que é o nosso suplemento para neuropatia e melhora de circulação. E claro, por que você fala tanto do Super Nervo? É porque traz resultados. É porque toda semana eu recebo um depoimento de melhora, um depoimento de alguém falando que ajudou, que reduziu o formigamento, sensibilidade, melhorou a glicemia. Então eu tô insistindo porque eu sei que isso aqui de fato vai te ajudar. E aqui embaixo tem um link promocional para você adquirir 3 Super Nervo para 90 dias por 12 parcelas de 34 ou 347 à vista. Entrega em todo o território nacional. Para mais detalhes, link aqui embaixo ou me chama no Instagram e WhatsApp. Bora começar? Primeira pergunta é a seguinte: mesmo depois das refeições, tem que estar abaixo de 99? Como é que funciona isso, Klaus? É o seguinte: o que vai importar não é um pico glicêmico, grave que eu tô falando, não é você alcançar 140, 150, isso eventualmente qualquer ser humano vai ter picos. Não tem como você fugir disso, diabético ou não. A questão é, qual a frequência desses picos? Múltiplas vezes por dia? E quanto tempo você demora para retornar à normalidade? Uma glicemia estável? Realmente, abaixo de 100. Quanto tempo demora? Será que demora meia hora? Demora uma hora? Ou você passa o dia inteiro com a glicemia elevada? Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais tempo você continuar com a sua glicemia alta, maiores as chances da sua glicada permanecer elevada, já que a glicada é a média glicêmica dos últimos 90 dias. Por isso que picos glicêmicos, chegar em 150, bater e voltar, não é o problema. Agora, ficar o dia inteiro batendo com a glicemia alta ou de forma consistente com a glicemia alta vai te atrapalhar bastante, ok? Tá, Klaus, vamos supor que a minha glicemia deu alta, deu 140, deu 150, deu 200 e passou 2, 3 horas que eu comi. E agora? Agora você tem que entender o que está acontecendo. Isso tem a ver com a sua alimentação? Como é que estava a sua glicemia antes desse episódio? Estava normal? Ela foi de 80 para 150 em 2, 3 horas? É a alimentação. Ou é alguma coisinha que está te atrapalhando. Então, eu sempre gosto de fracionar o dia entre café da manhã, né, parte da manhã, parte da tarde, parte da noite. Então, o almoço vai refletir na tarde, o seu café da manhã vai refletir no resto da manhã, e o seu jantar no resto da noite. Então, você tem que fracionar para justamente entender em qual dessas janelas a glicemia está destoando mais. Às vezes o problema está no café da manhã, em outros casos no almoço, ou até mesmo no jantar. E aí você precisa focar naquela janela que está destoando mais, que está te atrapalhando mais, entende? Fazendo isso, você pode ter certeza que a sua glicada vai se apresentar bem melhor no seu próximo exame. Obviamente que isso está suscetível em que você teste a glicemia com frequência. Não adianta de nada, Klaus, estou fazendo aqui um low carb, reduzir carboidratos, mas não testa a glicemia? E aí você não sabe se aquele alimento X ou Y está te atrapalhando ou não. Você precisa de dados. Próxima pergunta da Débora. TPM e descontrole glicêmico. Bom, qualquer evento hormonal vai acabar atrapalhando a sua glicemia. Quando eu quero dizer de evento hormonal, pode ser uma série de fatores. Pode ser um pico de cortisol devido à sua ansiedade, ao seu estresse. Pode ser um aumento hormonal devido ao uso de anabolizantes, por exemplo, esteroides, que infelizmente tem muita gente que usa, acaba atrapalhando a glicemia. Mas também tem a ver com outros eventos, como por exemplo a TPM, que você tem uma turbulência maior acontecendo. O que você tem que fazer? Entender esse processo, respeitar o seu corpo. Entender que nesse período você precisa apertar um pouco mais o cinto. Caminhar mais, fazer um pouco mais de exercício, regular a alimentação, porque nesses momentos, principalmente em TPM, a pessoa costuma sair da alimentação, sair da dieta, abrir oportunidades que ela não abriria por causa que ela está mais estressada, está com mais desejos por doces, você costuma sair da alimentação. Mas nesses momentos você precisa pensar, putz, o meu corpo já está instável, já tem uma turbulência hormonal aqui. Se eu descompenso na alimentação, aí realmente o problema é duplicado ou triplicado. Então você tem que ter essa consciência. É um período difícil, é um período mais instável e cabe a você entender essa situação e tentar fazer o melhor possível e justamente evitar essa turbulência glicêmica. Próxima pergunta é da Cida. O pré-diabético tem que fazer restrição de todos os carboidratos? Comer só proteínas e verduras? Bom, é o seguinte,
Pré-diabético costuma ter menos resistência insulínica, menos inflamação e uma maior tolerância à glicose. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, ele possui uma capacidade melhor, muito mais eficiente de absorver a glicose. Então ele pode se dar ao luxo de aceitar um pouco mais de flexibilidade comparado, por exemplo, a diabéticos tipo 2 que tem 10, 12, 15 de glicado. Não é que você tem que eliminar os carboidratos, mas tem que ter consciência sobre os carboidratos. Tentar alocar os carboidratos, principalmente em momentos que você entenda que vai utilizar esses carboidratos para alguma coisa. Energia, por exemplo, fazer um exercício físico, movimentar-se. O que não faz sentido no meu entendimento é você consumir carboidratos e continuar sentado no sofá. Vai para o escritório, vai de carro, senta no ônibus, fica o dia inteiro sentado, mas você consome um monte de carboidratos no café da manhã. Aí não faz sentido. Agora, Klaus, eu fiz aqui umas frutas, botei um pouquinho de aveia, tenho pré-diabetes, mas estou indo treinar. Tudo certo, você está utilizando esses carboidratos de forma inteligente. Tá? Então, é muito mais sobre você ter a consciência de onde e quando alocar os carboidratos do que simplesmente eliminá-los e acabar entrando nessa restrição. Vale comentar com você que não é porque você tirou os carboidratos e está consumindo apenas proteínas que isso não vai acabar te prejudicando. Proteína demais pode, de alguma forma, acabar sobrecarregando um pouco a parte renal. De fato, você não precisa de tanta proteína quanto você imagina. Se você faz atividade física, 1 grama de proteína por quilo corporal é mais do que o suficiente. Não precisa passar disso, né? E você tem toda a capacidade do mundo para extrair essa quantidade da alimentação. Não tem necessidade, por exemplo, de tomar um whey protein, alguma coisa para bater as proteínas. Não faz sentido. Excesso de proteína vai virar glicose também. A troca aqui, o trade-off não é inteligente. Agora, focar em verduras, vegetais, com certeza, porque você tem uma densidade nutricional muito maior. Próxima pergunta da Laís. Insulina está 16,71. Nutri tirou frutas, deixou morango, mirtilos, melão e mamão, não pode mesmo? O que acontece? Quem tem diabetes tipo 2, quase que em totalidade, tem resistência insulínica, porque resistência insulínica é a causa raiz, é o gatilho, é o porquê você ficou diabético ou pré-diabético em primeira instância. E um dos maiores gatilhos de resistência insulínica, que intensifica a resistência insulínica, é justamente a frutose. Ah, Klaus, e agora? Eu não posso comer mais nenhuma fruta? Não é isso. A questão é que, por exemplo, mamão e melão tem bastante frutose. Eles não vão agregar em nada no seu controle glicêmico. Não vão agregar em nada de você reduzir resistência insulínica. Agora, frutas de baixo índice glicêmico, principalmente as frutas vermelhas, como mirtilo, morango, framboesa, açaí, vão te beneficiar de alguma forma. Por quê? Porque além do baixo índice glicêmico, tem muito fitoquímicos, antioxidantes, pela coloração roxa ou avermelhada desses frutos. Então sim, você ganha em densidade nutricional e ao mesmo tempo não impacta a glicose, pois não tem muita frutose, tá? Então realmente, se você está num momento mais conturbado, já levou aquele puxão de orelha do médico, do nutricionista, você tem que dar uma pausa, tem que reduzir um pouco, pelo menos agora. Depois, se o cenário mudar, a cláusula glicada reduziu, a insulina foi de 16 para 3. Aí você pode, de forma estratégica, alocar novamente essas frutas, se você quiser. Mas agora, realmente, eu não farei isso, porque 16 de insulina já é uma hiperinsulinemia. É como se o seu pâncreas trabalhasse aí umas 3 vezes a mais do que deveria. Então, enquanto, vamos colocar aqui na escala de 8 horas por dia, o seu pâncreas está trabalhando 24 horas por dia. Está 3 vezes mais, ele não descansa. O resultado disso, doenças metabólicas como diabetes tipo 2. Próxima pergunta da Ana. Boa noite, estou com formigamento nos pés há uns 4 meses. Pode ser da diabetes? Tenho tipo 2. Não tem a menor dúvida que é da diabetes. Isso se chama neuropatia diabética. E é por isso que eu mencionei no início desse vídeo para você utilizar o supernervo, que é para neuropatia diabética. Tá? O que acontece? Por que você está sentindo isso, tendo diabetes? Muito simples. Açúcar demais acaba danificando as terminações nervosas. Essa glicação acaba comprometendo todas as terminações nervosas, principalmente periféricas. Por isso que você vê diabético tendo que amputar os pés, acaba ali perdendo sensibilidade, queimação, formigamento, daqui a pouco não está mais sentindo os dedos dos pés, tem que amputar. Perde circulação ali. Entende? É muito triste, na verdade. Mas isso pode respingar em outros eventos, não somente formigamento. Pode respingar numa cegueira, pode acabar gerando um Alzheimer, um problema cognitivo, uma demência, por exemplo, ou até mesmo uma impotência sexual no caso do homem. Então, por que a gente montou o supernervo? Qual que é a ideia principal?
Esse suplemento eu tirei do Dr. Eric Berg, é um youtuber aqui, você pode conferir o canal dele, acho que tem mais de 10 milhões de inscritos, fala sobre vários assuntos, ele tem uma fórmula sobre nervos, e isso me tirou a ideia, falei, caramba, que interessante, uma fórmula para suporte dos nervos. Isso para diabético pode ser muito interessante, pode agregar bastante, porque de fato agrega. Com o supernervo, por exemplo, os ativos que tem no supernervo, você consegue evitar essa oxidação. Bem simples, para você entender. Uma pessoa com 200 de glicemia que usa o supernervo tem uma proteção muito maior do que uma pessoa que tem 200 de glicemia e não usa o supernervo. Porque a que usa, ela está protegendo dessa glicação. Por mais que a glicemia esteja alta, ela vai ter a ciência. Olha, a glicemia está ainda alta, isso é muito ruim, é muito triste, que coisa chata, mas ao menos eu estou me protegendo desse processo. Ao menos eu não estou danificando as terminações nervosas, eu não estou oxidando. Já o outro com 200 e não usa o supernervo, é o que eu falei, eventos vindo da diabetes, neuropatia diabética, tá? Então, sim, você tem formigamento, vem totalmente do seu diabetes tipo 2. O que você vai fazer? Primeira coisa, usar o supernervo. Segunda coisa, aplicar tudo que eu ensino nos meus vídeos, aqui no YouTube, no Instagram. Você vai ter a consciência, o seu dever de casa em 2025 de baixar a sua glicemia. Baixando a sua glicemia, levando a sério o tratamento, criando esse senso de urgência dentro de você, você pode ter certeza que a amputação, a cegueira, a hemodiálise, o Alzheimer serão apenas uma historinha longe, distante. Você vai virar essa página. Agora, por outro lado, se você não faz nada, leva com desdém essa informação, empurra com a barriga, deixa para o ano que vem, pode acontecer o pior. E não subestime a diabetes. O que eu mais recebo são relatos tristes como esse. Foto de pé amputado, pessoas que têm pais diabéticos que estão esquecidos, não tem mais memória, não sabem nem quem são, problema cognitivo. Esse processo arruina muitas famílias e eu não quero que você passe por isso, tá? Então, sim, vem da diabetes, sim, você tem que fazer alguma coisa e sim, suplementar e ajustar a alimentação é o caminho e a solução para o seu caso específico. Bom, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado por participarem. Agora eu vou entrar nesse castelo porque é o que eles chamam de castillo, né? Porque ele vai fechar daqui a pouco e eu nem sei se dá para entrar, na verdade, mas estou muito curioso. Sigam me acompanhando no Instagram, nos stories, que eu estou mostrando toda a minha viagem ao vivo, com detalhes, mostrando a cidade, mostrando, é belíssimo. Enfim. E vejo você no próximo episódio de Café com Diabetes, tá bom? Um abraço e boas glicemias.